Boa noite, irmãos. Bom demais. É sempre bom estar com os irmãos, né? Estar com a igreja. O Senhor me chamou para repartir da palavra com o Senhor, com os irmãos nessa noite. E que em nome de Jesus, Ele realmente abra os nossos corações para ouvir a palavra dEle, que Ele me use como uma ferramenta para trazer a palavra que Ele deseja comunicar à igreja nessa noite, amém? Irmãos, eu gosto sempre de começar esse momento de compartilhar a palavra trazendo algumas reflexões, né? Algo que o Senhor tem falado comigo, tem trabalhado na minha vida. Na penúltima vez que eu vim aqui, eu lembro que eu falei algo relacionado ao impacto da nossa igreja aqui, da nossa comunidade aqui na cidade. Eu creio que a igreja ela precisa ter um impacto na cidade, precisa impactar a cidade precisa reconhecer a igreja como o corpo de Cristo. Na penúltima vez eu lembro que eu falei algo relacionado a como a nossa comunidade pode contribuir para as próximas gerações, como o Senhor quer transformar, quer criar uma comunidade forte para poder gerar futuros profetas, mestres, doutos na palavra, ou filhos do Senhor que amam o Senhor de todo o coração. Então, quando nós oramos pelas crianças aqui, eu oro para que o Senhor também abençoe as nossas vidas, porque é parte da nossa responsabilidade cuidar dessas crianças. É parte da nossa responsabilidade ensinar, instruir essas crianças. Não só os pais, mas a igreja como um todo, né? Elas vivem aqui no meio da igreja, elas andam no meio da igreja, e é nossa responsabilidade ajudar elas a alcançar aquilo que Deus tem para a vida delas. E hoje, irmãos, eu queria fazer uma reflexão com os irmãos sobre cobertura de oração. A igreja cobrindo a própria igreja em oração. Paulo, em alguns momentos, ele solicita à igreja que ore por ele, e ele também, em alguns momentos, ora pela igreja. Então, eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5, 25. Queria ler um texto com os irmãos que vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 5, 25. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 25, a palavra fala o seguinte: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Deus... Estou lendo o 23, né? Desculpa. É o 25, tá? Isso, comecei com o 23. Mas eu queria ler só o 25, que fala bem assim: irmãos, orai por nós. É só isso que o versículo fala. Então é Paulo pedindo à igreja de Tessalônica, falando: irmãos, orai por nós. Paulo estava ali na obra, cumprindo com o propósito do Senhor, e ele precisava que a igreja orasse por ele. Assim também, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Colossenses 1, versículo 9, a palavra diz o seguinte: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade em gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Por esta razão, irmãos, lá no versículo 9 ele fala: nós também, desde o dia que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Então aqui é Paulo falando que desde o dia que ouviu falar da igreja de Colossenses, ele não deixou de orar por aquela igreja. Agora eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Vamos pensar um pouco aqui junto. Se cada casa aqui nossa, cada família nossa,
se comprometesse em orar semanalmente por mais 3 famílias, a sua casa seria coberta em oração por pelo menos 3 outras famílias e 3 outras casas, e você cobriria pelo menos 3 outras famílias e 3 outras casas. Queria deixar essa reflexão com os irmãos, que Deus nos leve a entender que a igreja, o corpo de Cristo, ele também é importante para sustentar o próprio corpo. As nossas orações, os irmãos que têm perseverado aí na rotina de oração toda semana, eles são importantíssimos para que nós consigamos viver a vida que o Senhor preparou para nós. Então, eu quero deixar essa reflexão com os irmãos, lançar esse desafio para nós, né, que a minha casa escolha, né, Deus coloque no nosso coração mais 3 outras famílias durante essa semana para a gente orar, para a gente colocar diante do Senhor. Às vezes a gente nem sabe por que orar por aquela família, mas Deus vai direcionar. Amém? Inclusive, irmãos, orem pela minha casa. O Senhor tem feito muitas coisas e eu creio que Ele quer fazer muito mais através da minha casa. Então, orem pela minha casa, orem pela minha família, pela minha vida, pela vida da minha esposa, para que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é uma palavra que fala sobre permanecer constante em Cristo. E eu queria ler um versículo com os irmãos, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ficar aqui nessa área aqui, tá? Tessalonicenses, Colossenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz o seguinte: E quanto a vós, confiamos no Senhor que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. O Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Irmãos, nós temos que aprender a permanecer constantes na palavra. Permanecer constante é uma palavra que tem que perseguir a nossa vida como cristão. A gente tem o costume de ouvir a palavra, de um dia ter sido convertido pelo Senhor, e às vezes a nossa vida ela vai assim, com os joelhos trôpegos, né? Em um momento eu estou muito bem com o Senhor, em um momento não estou tão bem assim com Deus, em um momento eu leio muita palavra, em outro momento eu não leio tanta palavra assim, em um momento eu oro muito, em outro momento eu não oro tanto assim, mas Deus, eu acredito que Deus tem nos chamado a ter a constância de Cristo. Qual é a constância de Cristo, irmãos? Jesus Cristo era um homem constante. Jesus Cristo era um homem constante. Irmãos, não é aquilo que eu faço ocasionalmente, como eu disse aqui, ocasionalmente eu leio a palavra, ocasionalmente eu oro, ocasionalmente eu abençoo a vida do irmão, não é isso que vai transformar a nossa vida. Não é isso que vai transformar a vida da igreja. Mas é aquilo que eu persevero, é aquilo que eu faço com constância que vai transformar as nossas vidas. É aquilo que eu crio uma rotina, um hábito, isso vai transformar os nossos corações, vai transformar as nossas vidas. Então, irmãos, a nossa história, ela precisa ser uma história sustentada por uma constância e uma permanência no Senhor. Hoje, nós estamos aqui, mas nós ainda temos uma longa caminhada com Cristo. E eu creio que Deus quer nos encontrar daqui a 20, 30 anos e nos ver constante nele. Ver que nós continuamos firmes, fiéis e constantes à palavra que Ele nos derramou sobre as nossas vidas. E nós continuamos nos agarrando nessa palavra. Eu creio que Deus tem isso para a nossa vida. As coisas, irmãos, assim, nós cantamos em algum cântico aqui hoje, que o Senhor, Ele sustenta todas as coisas. Então, as coisas acontecem só por causa da constância de Cristo. A palavra fala lá em Tiago 1,17, que em Cristo não havia sombra de variação. A palavra fala o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E em Cristo, irmãos, nós existimos,
nós sobrevivemos, nós subsistimos, porque nele não há sombra de variação. Imagina comigo se existisse sombra de variação em Cristo. Se ele um dia decidisse bem assim, ó, eu vou fazer com que o sol não apareça na cidade de Vitória indeterminadamente. Ia virar um caos, né? Porque a gente não ia saber quando o sol ia voltar, quando o sol ia aparecer. Tem gente que depende do sol ou das coisas acontecerem para poder fazer as coisas acontecerem. O Tiago estava compartilhando aqui sobre a taxa, né, que ele está sofrendo lá agora. É um caos isso, porque ele não sabe quando isso vai voltar. Ele não sabe quando as coisas vão se acertarem. A inconstância gera o caos, porque eu não sei mais como sobreviver, eu não sei mais como as coisas vão acontecer. Jesus Cristo é um Deus, né, Deus é um Deus constante. E Ele constantemente nos ama, Ele constantemente é misericordioso, porque se Ele não fosse constantemente misericordioso, nós provavelmente já teríamos sucumbido. Mas Ele é um Deus constante, Ele é um Deus constantemente amoroso, Ele é um Deus constantemente misericordioso sobre as nossas vidas, que derrama constante graça sobre nós. Essa é a constância de Cristo, irmãos. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos é, será que a nossa vida em Cristo tem sido constante? Será que os nossos dias, a nossa entrega ao Senhor, ela tem sido constante, como deveria ser? Nós acabamos de ler 2 Tessalonicenses, que Paulo fala que a igreja em Tessalonicenses fala bem assim, ó, que o Senhor os conduz à constância em Cristo. Eu gostaria de compartilhar sobre isso, e eu gostaria de falar sobre a constância para os irmãos em 3 esferas. Primeiro, a constância na nossa vida prática espiritual. Segundo, a constância do nosso núcleo familiar e a importância do nosso núcleo familiar para a nossa vida com Cristo. Em terceiro, a constância da presença de Deus. Para falar sobre a constância da prática espiritual em Cristo, eu quero falar um pouco sobre rotina. A rotina, irmãos, ela é um processo para estabelecer constância. Existe algo melhor do que a rotina para estabelecer uma constância, estabelecer um hábito, estabelecer uma cultura? Não existe. Vou pensar sobre o esporte com os irmãos. Tem alguns irmãos aqui no nosso meio que eles estão se preparando para uma corrida, né? E aí, hoje eu estava pensando sobre isso. E é engraçada a corrida, né? O esporte como um todo. Por quê? Porque eu decido participar de uma corrida. E aí, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu nunca fiz esporte na minha vida, então eu começo a caminhar. Aí, na segunda semana, eu falo bem assim, não, agora eu vou correr 300 metros. E aí eu corro 300 metros. E aí eu falo bem assim, não foi tão ruim assim, né? Dá para ir um pouquinho mais. E aí, na outra semana, eu vou correr 1 quilômetro. E aí eu falo bem assim, já não é tão fácil assim como eu achei que era. Mas eu gostei desse negócio, eu vou continuar correndo. E aí eu começo a virar especialista em corrida. Eu vou baixar uma planilha da internet, vou jogar lá um treino no chat GPT, vou criar uma rotina de corrida para eu poder treinar e melhorar ali na corrida. De repente, essa rotina, essas planilhas, tudo que eu conheço já não é mais suficiente. E aí eu decido me matricular numa assessoria de corrida. E aí, então, eu começo a treinar com outras pessoas e as coisas começam a evoluir. Daqui a pouco eu me inscrevo numa corrida de 10 quilômetros, vou para a corrida de 10 quilômetros, termino a corrida de 10 quilômetros e falo bem assim, nossa, não era como eu achei que era, não. Cansei, estou cansado, mas gostei. Qual é a próxima corrida? 21 quilômetros? Vou me inscrever para a corrida de 21 quilômetros. De repente, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã para treinar. Eu comecei a treinar todos os dias. Eu comecei a me dedicar, eu comecei a passar por cima da dor do treino para poder treinar, para correr 21, para correr 42, para correr quantos quilômetros mais eu me dedicar a correr. Irmãos, a pessoa que olha disso de fora fala bem assim, isso é loucura, mas para quem está dentro, é rotina, é constância. Para quem está dentro, é a coisa mais natural do mundo. As coisas se tornam natural, se torna natural você acordar às 5 horas da manhã. Se torna natural você treinar todos os dias. O que é isso, irmãos? Eu comecei com uma rotina, e eu fui caminhando, correndo, me dedicando,
E agora, aquilo que era impossível se tornou possível, porque eu fui constante, eu fui perseverante naquilo. A rotina, irmãos, constrói hábitos, constrói constância. Mas cuidado, irmãos, cuidado também, porque a rotina e a falta da rotina, ou a rotina não saudável, não boa, ela também constrói hábitos muito ruins. E aí eu vou pensar na nossa vida, né? Às vezes eu encontro um irmão e falo bem assim, irmão, tem tempo que eu não te vejo na reunião, né? O que está acontecendo? Como é que está? Aí o irmão fala, estou resolvendo umas coisas aí, a vida está corrida, estou resolvendo umas coisas. E aí você vai olhar para a vida, o irmão vai olhar para a vida dele e vai falar bem assim, nossa, eu estou tão ocupado com muitas outras coisas se tornaram rotina na minha vida, se tornaram constante na minha vida, que eu parei de viver com a igreja, parei de estar com a igreja. Eu parei de ler a palavra, me dedicar na oração, porque outras coisas tomaram o lugar da rotina, que deveria ser a rotina principal e a constância da minha vida. Então a rotina é boa, desde que usada de maneira adequada, e desde que o Senhor esteja nessa rotina, porque o Senhor deseja que nós sejamos constantes, mas constantes nele. O texto fala constância de Cristo, não é a constância do Jefferson, é a constância de Cristo. Irmãos, eu queria falar um pouco sobre a história de um personagem que eu gosto muito. Uma das coisas que eu vivi, depois eu vou falar um pouco mais aqui à frente, quando eu falar sobre a constância no núcleo familiar, meus pais tinham um hábito legal, assim, quando eu era criança, eles compravam vários livros de histórias bíblicas para mim, com ilustração, que contava histórias ali, e aí eu tinha um livro que contava a história de vários jovens, né, que o Senhor usou durante a palavra. Tinha uma história lá, algumas histórias que eu gostava muito, uma delas era a história de Daniel, que é um personagem que está lá no Antigo Testamento, e aí eu vou dar um contexto geral aqui sobre a vida de Daniel para os irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas Daniel, ele vivia no meio do povo de Israel, e aí mais ou menos ali por volta de 650 a.C., os babilônicos tomaram Jerusalém, e eles levaram vários homens e várias crianças para a Babilônia. Então eles pegaram ali um grupo de homens e um grupo de crianças, e eles tiraram aquele povo de Jerusalém e levaram para a Babilônia. E a primeira parte do povo que foi para a Babilônia era a parte intelectual de Jerusalém. Eram os homens e as crianças mais doutas, que mais eram influentes em Jerusalém, porque o que os babilônicos queriam fazer? Os babilônicos queriam pegar essas pessoas, queriam ensinar todas as rotinas, toda a cultura, todos os hábitos da Babilônia, para poder fazer aqueles homens começarem a pensar, a agir e viver como um povo babilônico. E aí, então, seria muito mais fácil quando eles trouxessem o restante das pessoas, porque aqueles homens que formavam opinião, eles já estavam totalmente inseridos dentro do contexto do povo da Babilônia. Daniel, irmãos, e Sadraque, Mesaque e Abidnego foram 4 jovens que foram pegados nessa época lá de Jerusalém e levados para a Babilônia como escravos. A palavra fala que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando chegam lá na Babilônia, eles são colocados com jovens para serem ensinados, instruídos, de acordo com as leis, os princípios, os conceitos da Babilônia. E quando eles são colocados no meio desse povo, eles tinham também que comer de todas as iguarias, todas as comidas que o rei estava oferecendo para eles. E a primeira coisa que eles fazem é permanecer constante em Cristo. Porque a primeira decisão que aquelas crianças precisaram tomar era: nós não vamos nos sucumbir, nós não vamos deixar de fazer, deixar de viver a cultura que foi criada, a cultura que nos foi ensinada aqui na nossa terra. Então nós escolhemos não comer da comida do rei, não comer das iguarias que nos estão sendo oferecidas. E eles pediram ao encarregado ali para que eles pudessem comer legumes e tomar água. E aí o encarregado achou uma loucura, né? Porque como que eu vou dar legumes e água para esses meninos, sendo que o rei me encarregou de treinar eles e deixar eles cultos fortes para poder trabalhar e para poder instituir a cultura aqui dentro da Babilônia? No primeiro momento ele falou que não. Mas depois o que ele fez? Beleza, vamos lá,
vamos fazer um teste. Vocês vão ficar durante algum tempo comendo legumes, tomando água, e depois a gente vai fazer uma avaliação. Irmãos, no final desse teste, a palavra diz que Daniel e seus amigos, eles eram mais doutos, mais inteligentes e mais fortes do que todos os outros jovens que estavam sendo treinados ali naquela cultura, naquele momento. Irmãos, constância de Cristo. Eles precisaram tomar uma decisão muito importante. O processo na vida de Daniel e dos amigos dele foi acelerado, porque eles estavam vivendo em Jerusalém, vivendo os hábitos que tinham sido ensinados a ele, e de repente eles foram transportados de Jerusalém para dentro da Babilônia, e a primeira decisão, a primeira coisa que eles se deparam pela frente é um confronto àquilo que eles tinham sido ensinados, e eles decidem perseverar, decidem ser constantes em Cristo. Então Deus honra a vida desses jovens, e eles permanecem constantes, e Deus mostra a sua fidelidade nesse momento à vida desses jovens. Irmãos, existe um mistério oculto em Cristo para aqueles que escolhem permanecer, para aqueles que escolhem caminhar em fidelidade a Deus em tudo. Amém? Daniel, irmãos, ele foi levado lá para a Babilônia, e aí a palavra continua contando a história de Daniel, e fala que o rei da época, o rei Dário, que era o rei que governava naquela época, ele gostou muito de Daniel. Ele se aproximou de Daniel. Ele começou a tratar Daniel como um futuro líder da Babilônia. E ele criou um vínculo muito forte com Daniel. Ele entendeu que sobre Daniel tinha uma graça, alguma coisa que ia conduzir ele, que ia ser usado, e Daniel ia ser usado para abençoar alguma coisa naquele povo. Então o rei Dário se aproximou muito da vida de Daniel. E aí o que acontece é o seguinte, irmãos. As pessoas que estavam em volta do rei, elas começaram a ter ciúme dessa aproximação. Elas começaram a ficar incomodadas, porque Daniel saiu lá de Jerusalém, chegou na Babilônia com outra cabeça, com outra cultura estabelecida, e de repente o rei está se aproximando dele. O rei está ouvindo Daniel, está fazendo tudo que Daniel fala que o rei precisa fazer. E aí o que o rei faz? O que esses homens fazem, né? Eles começam a perseguir Daniel. Eles começam a olhar, andar, ver o que Daniel fazia, como Daniel agia, para poder tentar achar alguma coisa errada na vida de Daniel. Para poder tentar pegar Daniel em alguma situação que desabonasse a vida de Daniel. E isso não aconteceu. Eu quero ler um versículo com os irmãos que está lá em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4, a palavra diz o seguinte: Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Em outras versões, a palavra fala que Daniel era fiel, ele era responsável e ele era digno de confiança. Então, Daniel era fiel, responsável e digno de confiança. Irmãos, vamos pensar nessas três coisas. Como que você determina que uma pessoa é fiel? Como que eu determino que uma pessoa é fiel? Eu olho para o Nilton e falo bem assim, Nilton é fiel? Eu não consigo fazer isso. Mas como que eu sei que o Nilton é fiel? Eu convivo com o Nilton, eu observo o que ele faz, eu observo as decisões que o Nilton toma, como ele age sob pressão, sem estar sob pressão, e aí eu falo bem assim, o Nilton é fiel, porque eu observei a vida dele, eu caminhei com ele, e o Nilton é constante nas decisões, nas atitudes e nas coisas que ele faz. Então eu falo, o Nilton é fiel. Como que eu determino que uma pessoa é responsável, irmãos? Para eu determinar que alguém é responsável, eu preciso ver as atitudes que essa pessoa toma.
eu preciso ver o compromisso dela, eu preciso ver a atitude dela diante das situações, eu preciso ver como funcionam as tomadas de decisões dela. Aí eu vou determinar se essa pessoa é responsável. A palavra ainda fala que Daniel era digno de confiança. Eu, irmãos, não consigo confiar em todo mundo. Eu não consigo confiar em todo mundo. Mas eu confio nas pessoas que eu conheço a vida. E como que eu faço, como eu enxergo que uma pessoa é confiável? Eu preciso conviver com essa pessoa. Eu preciso andar com essa pessoa. Eu preciso determinar se ela é digna de confiança. E a palavra fala que Daniel, ele era fiel, ele era responsável e ele era digno de confiança. Como que esses homens determinaram que Daniel era fiel, responsável e digno de confiança? Porque eles viram uma vida de Daniel, uma vida constante. Eles viram que Daniel, ele não tinha sombra de variação, ele não variava nas decisões que ele tomava. Eles viram que Daniel tinha uma vida totalmente baseada naquilo que Deus tinha falado para ele. Então eles determinaram, Daniel, é impossível pegar Daniel só observando. Não tem como, porque ele é fiel, ele é responsável, ele é digno de confiança. Agora eu entendi por que o rei gosta de Daniel. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar achar alguma forma de pegar Daniel. E é o que eles fazem, irmãos. Eles vão até o rei e eles sugerem ao rei que o rei crie uma lei que durante 30 dias ninguém poderia adorar nenhum outro Deus na Babilônia. Só o rei. Então, durante 30 dias, as pessoas só poderiam adorar o rei. E aí o que acontece, irmãos? O que acontece é o seguinte, lá em Daniel, capítulo 6, no versículo 10, Daniel, capítulo 6, versículo 10, a palavra diz, quando Daniel soube que o edital lá, o rei assinou a ordem, o que ele fez? Ele entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, a partir do momento que soube do decreto do rei, ele continuou, o que ele fez, irmãos? Ele continuou fazendo exatamente o que ele fazia antes. A palavra fala isso aqui, ó. Dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou nada na rotina dele, não mudou nada nos hábitos dele. Daniel permaneceu fiel e constante em Cristo. É lei, é ordem, é um novo decreto que se estabeleceu. Para mim, a minha vida continua normal em Cristo. A minha vida com o Senhor é o que é relevante. A constância de Cristo para a minha vida é o que faz sentido para mim. Então eu vou continuar orando 3 vezes ao dia, como eu sempre fiz desde quando eu cheguei na Babilônia, mas como eu fazia também quando eu morava em Jerusalém. E aí, irmão, aqui vai uma observação, né? A gente só consegue operar nessa constância se eu estou cheio, se a minha mente, a minha vida está cheia daquilo que é bom, perfeito e agradável da vontade do Senhor. Porque se eu esperar chegar numa situação dessa que Daniel chegou, para eu me tornar o super-homem, para eu me tornar o constante, a pessoa mais constante no Senhor, é impossível. Já vai dar errado. Mas Daniel só conseguiu fazer isso aqui, viver dessa forma, porque ele já vivia dessa forma em Jerusalém. Ele já estava cheio do Senhor. Ele já tinha estabelecido uma rotina, um hábito, uma cultura de contato, de intimidade, de comunhão com Deus. Então ele não mudou, para ele não mudou nada, para ele se o tempo é ruim, se o tempo é bom, não tem problema, eu continuo constante no Senhor, eu continuo fazendo aquilo para o qual eu fui chamado, amém? Irmãos, o segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos é a constância no núcleo familiar. Irmãos, os pais, né, a nossa casa, ela precisa refletir a vida de Cristo. A igreja, a vida de Deus, ela começa dentro da nossa casa.
Eu queria ler um texto com os irmãos que está lá em Salmos 78. Salmos capítulo 78, versículo 1 até o 8. Salmos 78, de 1 a 8. A palavra diz o seguinte: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Irmãos, que não fossem como os pais e a geração rebelde, instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Irmãos, nós temos uma responsabilidade, como eu falei aqui no início, com as futuras gerações. Nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos, de passar, de inculcar, de ensinar, de instruir aquilo que Deus falou conosco para os nossos filhos, para as futuras gerações e para a geração que está aqui agora. Porque, como eu disse, irmãos, Daniel, ele não ouviu o que ele tinha que ouvir do Senhor lá na Babilônia. Ele foi ensinado, desde quando ele nasceu, ele foi instruído. Isso se tornou hábito, se tornou uma constância, se tornou cultura na vida de Daniel. E aí, então, ele conseguiu viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Nós temos essa responsabilidade. Nós acabamos de falar lá de fidelidade e constância na vida de Daniel. E aqui nós estamos vendo um cenário, aqui na palavra, de uma geração que Deus falava, passem para os seus filhos, mas no final ele fala bem assim, olha, os pais, essa geração, não seja igual a eles, porque eles foram instáveis, eles foram infiéis ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ter um coração constante no Senhor. Nós temos esse compromisso com a futura geração. A Igreja de Cristo, ela começa nos nossos lares, nas nossas casas e na nossa família. A mesa da nossa casa, irmãos, ela precisa refletir o Senhor. A gente toma café da manhã, almoça, toma café da tarde, janta na mesa da nossa casa. Esse local precisa ser um local que vai ser um local onde nós vamos repartir da vida de Cristo. Primeiro com os nossos familiares. Eu primeiro com a minha esposa e a minha esposa comigo. Amanhã, quando nós tivermos filhos, com os nossos filhos. Nós já estamos à mesa, o lugar de repartir da comida também é lugar de repartir da palavra do Senhor. Amanhã, quando nós convidarmos e pessoas chegarem às nossas casas, elas vão ouvir da palavra do Senhor, porque nós não vamos deixar de fazer aquilo que nós costumeiramente fazemos, porque isso é uma constante na nossa vida. Então, se hoje, com a minha esposa, eu falo do Senhor, eu vivo a vida do Senhor, compartilho do Senhor dentro da minha casa, quando eu receber alguém, o que eu vou fazer, irmãos? Vou continuar vivendo a vida de Cristo, continuar compartilhando da vida de Cristo. E amanhã, eu vou fazer isso para fora. Nós temos uma tendência, irmãos, de achar que o Evangelho ele precisa ser pregado e repartido para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas Deus tem nos chamado a repartir o Evangelho, a palavra dEle, dentro da nossa casa primeiro, com a nossa família, amanhã com as pessoas que se chegam na nossa casa, e depois com os de fora. Se eu não consigo repartir com as pessoas que estão na minha casa, como que eu vou repartir com as pessoas que estão fora da minha casa, aqueles que precisam do Senhor? Irmãos, nós precisamos
tratar a nossa família, o núcleo da nossa família, como aquilo que é também central para o Senhor. Deus tem um propósito no núcleo familiar. Deus utiliza a nossa família para poder abençoar outras famílias. Deus utiliza a nossa família para abençoar as famílias aqui, como eu disse, se a gente se comprometer em orar uns pelos outros, pelas famílias aqui do nosso contexto, todos nós estaremos cobertos em oração. A igreja de Cristo, ela começa na nossa casa. Quer um lugar melhor do que estabelecer hábito e constância do que dentro de casa? Irmãos, eu lembro quando eu era criança, tinha horário para acordar. Eu podia gostar ou não gostar, mas tinha horário para acordar. Sábado pode acordar 10 horas, 7 horas da manhã estava meu pai lá acordando todo mundo. Porque é rotina, é hábito, é constância. Eu falei de uma coisa pequena, mas se eu dentro da minha casa estabelecer que tem horário para compartilhar da palavra, que tem horário para orar, que tem horário para jejuar, tem horário para fazer as coisas do Senhor, isso vira rotina, isso vira hábito. Nós nos cobrimos naquilo que Deus deseja para nós. A nossa casa é um excelente ambiente para a gente poder trabalhar isso, para a gente estabelecer cultura, estabelecer rotina. Eu sou um fruto disso, irmãos. Eu falo, os meus pais repartiam o Senhor dentro de casa, os meus pais estabeleciam horário para orar, para jejuar, e eu falo, quando eu era criança, muitas vezes eu não gostava, jejuar, eu vou jejuar, vou ficar um tempão sem comer, não consigo, é impossível, não dá para fazer, não dá, não tem como, criança, não tem como, passar aquele bombom na minha frente, aquele bolo, não dá, vou querer comer, mas irmãos, rotina, hábito, meu pai falava uma vez, e às vezes eu não fazia mesmo não, mas falou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, chegou um momento que eu comecei a entender que aquilo era importante. Eu comecei a entender que aquilo ali era o que o Senhor queria para a minha vida. Às vezes a gente vai gastar tempo mesmo, irmão, a gente vai insistir com o negócio. Até a pessoa, estou falando aqui no caso do âmbito familiar, mas às vezes é com o irmão, às vezes é com uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente vai insistir mesmo, vai falar uma vez, vai falar 2, vai falar 3, 4. Às vezes a palavra não vai encontrar terra fértil. Mas a gente vai insistir, em algum momento aquela pessoa vai entender. Ela vai começar a entender. Mas eu preciso criar rotina, eu preciso estabelecer princípio, eu preciso estabelecer hábitos. Amém, irmãos? O terceiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é a constância da presença de Deus em nós. Irmãos, nós somos seres extremamente inconstantes, longe da presença de Deus. O Jefferson, longe da presença de Deus, ele é extremamente inconstante, ele é um cara ruim, mau. E eu preciso do Senhor, eu preciso estar na presença de Deus para ser um homem que anda segundo a vontade de Deus, para ser um homem constante nas disciplinas, nos princípios que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre olhar outro personagem na palavra, que é Pedro. Lá em Mateus, capítulo 26, Mateus 26, versículos 36. Mateus 26, 36. A palavra fala de um momento que Pedro está vivendo ali com Jesus Cristo, junto com outros discípulos. E aí a palavra vai relatar o seguinte: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, presta atenção, tá, irmãos? Disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levado consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, outra ordem, ficai aqui e vigiai. Fica aqui e vigia comigo. E adiantando-se um pouco, ele se afastou dos discípulos, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, assim
nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou dormindo os discípulos, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi a orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Irmãos, o que eu queria destacar aqui? Esse texto é um texto que a gente trabalha de outras formas. Mas vocês repararam que toda vez que Jesus saía de perto de Pedro e dos discípulos, eles dormiam? Na presença de Cristo, Pedro estava alerta, e os discípulos estavam alertas. E Deus e Jesus davam um direcionamento: vigiai e orai. Ele saía de perto dos discípulos para orar, saiu uma, saiu duas, saiu três. Quando voltava, os discípulos estavam dormindo. Irmãos, longe de Cristo, nós somos seres inconstantes. Nós precisamos da presença de Jesus para nos fazer parecidos com Ele, para nos transformar à medida dEle. Tem um outro texto aqui mesmo em Mateus 26, lá no versículo 69, que fala o seguinte: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que lhe estavam: Este também estavam com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Olha isso, irmãos. A tua fala te denuncia. Pedro tinha rotina, tinha princípio. Som. Aí. Som. Amém, irmãos. Vamos lá. Onde eu estava? 69, né? 26, 69. Já estava no 73, isso. Isso. Certamente tu também és um deles, e pois a tua fala te denuncia. Então Pedro, as pessoas identificaram Pedro, do como ele andava, como ele falava, como ele se portava, como uma pessoa que andava com Cristo. E mesmo assim, longe da presença de Jesus, Pedro negou Jesus. Mesmo com princípios e hábitos, diferente do que Daniel fez lá atrás, se estabeleceu, permaneceu, Pedro negou Jesus. Irmãos, longe de Cristo, nós somos seres inconstantes. Agora vamos lá em Mateus capítulo 14, ver um outro momento da vida de Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus 14, 28 diz: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo contra as águas. Disse-lhe: Vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi Pedro ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, Pedro andou sobre as águas, mas em algum momento ele começou a duvidar, e ele começou a submergir na água. E Jesus vira e fala bem assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nesse momento, Jesus estava ali para corrigir a vida de Pedro. Ele estava ali para instruir, para ensinar.
para que Pedro, em outro momento, fosse fortalecido e agisse de uma maneira diferente. Irmãos, nós precisamos do Senhor. Por que nós precisamos de Jesus Cristo? Por que nós precisamos estar na presença dEle, não só para ser seres inconstantes, mas porque Jesus precisa nos comunicar princípios, hábitos, informações que vão fazer a nossa vida mudar, que vão fazer a nossa vida ser uma vida mais parecida com a vida de Cristo. Então, nesse momento, foi um momento, não só nesse, mas em vários outros momentos que Jesus teve com os discípulos, foi um momento que Jesus utilizou para poder abençoar, para poder corrigir, para poder exortar, ensinar a vida daqueles discípulos. E transformar a vida deles segundo a vontade de Deus. Irmãos, vou voltar lá em Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Outro momento da vida de Pedro, tá? Mateus 16, versículo 13. Diz o seguinte: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Irmãos, tem um negócio aqui nesse texto que é o seguinte: Pedro, ele não só estava falando que Jesus era o Cristo. Pedro estava falando o seguinte: Jesus, tu és o meu Cristo, tu és o Filho do Deus que eu reconheço como Deus vivo. E Jesus volta para ele e fala bem assim: Pedro, bem disseste, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sobre essa palavra, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Qual é a palavra, irmãos? Irmãos, Jesus Cristo é o nosso Cristo. Ele é o Filho do nosso Deus vivo. E é sobre essa verdade que Jesus edifica a igreja dele. Jesus Cristo é o nosso Cristo. Naquela época tinham outras pessoas, tinham outros deuses, as pessoas adoravam outras pessoas, mas Pedro estava falando bem assim: ó, Jesus, tu és o meu Cristo, tu és o Filho daquele que eu reconheço como meu Deus vivo. E a igreja vai ser edificada sobre essa verdade. Jesus, irmãos, investiu tempo no ensino desses homens. Jesus investiu tempo no ensino, na correção, na instrução de Pedro e de todos os outros discípulos. Em Cristo, só em Cristo, irmãos, é possível ser constante. É por isso que lá em Tessalonicenses a palavra diz: constância de Cristo. Só é possível ser constante em Cristo se nós vivermos a constância de Cristo, a constância como Cristo estabeleceu a constância. Irmãos, talvez essa palavra constância, né, ela seja uma palavra simples. Ela não vai te fazer grande diante dos homens, ela não tem glamour, ela não vai te colocar em uma posição de destaque, ela não vai te dar um resultado rápido. Quando a gente fala de constância, estabelecer rotina e hábitos, ninguém vai ver um resultado amanhã. Mas nós estamos falando aqui de uma vida eterna com o Senhor. Nós estamos falando aqui de uma vida constante, constantemente dedicada à palavra, à oração, ao jejum. E essa vida, ela não vai parar hoje, porque nós vamos permanecer constantes em Cristo. É disso que a palavra está falando. É aonde a constância vai te levar. Viver o Senhor todos os dias, contemplar a beleza da face de Cristo. Que privilégio nós temos, irmãos, de poder todos os dias
mais de uma vez ao dia, contemplar a beleza da face de Cristo. A irmã veio aqui e recitou um poema hoje mais cedo, que falava exatamente disso. Nós podemos contemplar o Senhor em muitas coisas do nosso dia a dia. Nós temos o privilégio de poder contemplar o Senhor na natureza, de poder contemplar o Senhor na vida dos nossos irmãos, e de poder contemplar o Senhor nas rotinas da palavra, da oração, do jejum. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida constante no Senhor. O Espírito Santo habita em nós, irmãos, e Ele está disponível a todo tempo para poder agir em nós e através de nós, como um rio, como nós cantamos aqui, que flui de dentro de nós. E o Espírito Santo, a palavra de Deus não fala que o Espírito Santo seria derramado sobre nós e ele ia sair, ia fazer outras coisas, ia fazer outras obras e depois voltar quando a gente precisasse do Espírito Santo. A palavra fala que o Senhor enviaria o Espírito Santo para viver conosco todos os dias da nossa vida. Se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos ser constantes em Cristo, porque o Espírito Santo habita em mim todos os dias da minha vida. Só que tem momentos que eu apago a ação do Espírito Santo, que eu não deixo o Espírito Santo se mover através da minha vida. E isso é um erro, irmãos. Isso é um erro. Antes de terminar, irmãos, queria só falar mais uma coisa com os irmãos. Cuidado, para a gente também não confundir constância com mornidão, com uma vida morna no Senhor. Porque quando o Senhor falou sobre vida morna na palavra, Ele falou para uma igreja que Ele vomitaria aquela igreja da boca dele. Então, ser constante não é ser morno, não é ser mediano, não é ser medíocre. Ser constante é ser profundo no Senhor. Ser constante é entregar tudo para o Senhor. Ser constante é entender que sem o Senhor nós não somos nada, que longe da presença do Senhor nós somos seres inconstantes, e nós precisamos de Cristo Jesus para viver a constância de Cristo nas nossas vidas. Irmãos, Deus está me convidando, né? Quando eu comecei a trabalhar essa palavra, Deus começou a me convidar a um arrependimento, porque é o que eu disse, a gente entra na rotina dos nossos dias e é muito fácil perder a constância que a gente precisa manter no Senhor. É muito fácil, irmãos. Tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, e eu vou deixando isso de lado, eu passo horas sem ler a palavra, sem falar com o Senhor, sem deixar o Espírito Santo falar comigo, eu passo dias, eu passo semanas, daqui a pouco, quando eu vou olhar para a minha vida, eu passei meses, às vezes, sem abrir a Bíblia e ler uma palavra, sem orar pela vida de alguém. Irmãos, Deus está nos convidando ao arrependimento. Deus está nos convidando a não querer o Espírito Santo e a querer Jesus Cristo em uma parcela da nossa semana. Mas Deus está nos convidando a se arrepender e entregar tudo para o Senhor. A entregar todos os nossos dias a Deus. A entregar toda a nossa semana ao Senhor. A entregar toda a nossa vida a Cristo. Porque é só dessa forma que nós vamos alcançar a vida da igreja que Deus separou para uma igreja santa, pura, irrepreensível diante do mundo. É só dessa forma. É só se eu entregar tudo. É só se eu escolher perder toda a minha rotina, tudo aquilo que eu acredito, para viver a constância de Cristo. Deus está te convidando para isso nessa noite, irmãos. Deus está me convidando os nossos corações a estar completamente aberto ao Espírito Santo, a estar completamente aberto a Cristo Jesus, para que, de certa forma, em todo momento, a nossa vida seja uma vida constante em Cristo. Amém? Amém. Irmãos, rapidinho, estava ouvindo a palavra, antes do Jefinho orar por nós, né? Estava lembrando de um texto de Jesus, que ele está em Mateus 24, falando do sermão profético dele, e ali ele vai falar sobre a vinda dele, né? E
ele vai falar dos princípios das dores, da grande tribulação e como vai ser a segunda vinda dele. E ele, nesse versículo, né, Mateus 24, ali no versículo 30, 40, mais ou menos, ele vai falar sobre que a segunda vinda dele vai ser como nos dias de Noé. E aí ele vai descrever, dizendo que vai ser desse jeito. Aí ele vai dizer assim, quando eu voltar, o mundo vai estar desse jeito. Qual jeito? Aí ele vai dizer assim, as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento, e elas estavam desapercebidas até que Noé entrou na arca, e aí veio o dilúvio. Então está dizendo de pessoas que têm uma rotina, e de uma rotina que toma a vida dessas pessoas, e elas ficam desapercebidas, porque a palavra de Deus naquele tempo, ela era anunciada repetidas vezes, porque Noé é chamado como um pregador da justiça, e diz que ele equipou a arca, ele obedeceu a Deus construindo a arca, e cada madeira que ele talhava, ia lá e construía aquela arca, já era um anúncio do dilúvio, e Noé era um homem de Deus, e eu estava pensando nisso, né, que a segunda vinda do Senhor, o risco que nós temos, é nós estarmos desapercebidos de Deus, e o que pode nos levar a essa falta de percepção de Deus, que a Bíblia às vezes chama de embriaguez, é justamente uma rotina que se torna o foco das nossas vidas. A gente vai casar, a gente vai beber, a gente vai comer, e a gente fica desapercebido de Deus. E eu penso que essa é uma grande exortação para a minha vida, ao ouvir a palavra do Jefinho, de estar desapercebido de Deus. Já quanto a Noé, em contraste com esse cenário, lá em Gênesis vai falar que Noé era um homem íntegro e ele andava com Deus. Então perceba que nós estamos falando de dois tipos de rotina, porque o andar com Deus significa, você vai fazer as coisas que precisam ser feitas, mas você vai fazer isso andando com Deus, numa relação de intimidade e de proximidade. Nós vamos casar, nós vamos comer, nós vamos beber, mas faremos isso andando com Deus em todas as coisas. Perceba que o nosso chamado não é para uma vida cotidiana de indiferença ou de falta de percepção de Deus. Nós temos sim que fazer todas essas coisas, mas nós precisamos buscar a Deus acima de tudo que nós fazemos. E que Ele seja essa joia de real valor para o nosso coração. Às vezes, eu estou desapercebido, numa rotina, com um coração distante do Senhor. E eu me vejo assim, e aí eu vou orar, porque até buscar o Senhor naquele momento, a gente não está tão animado assim. E aí eu tenho uma experiência que normalmente eu oro ao Senhor e falo, Senhor, eu estou com o coração distante do Senhor. Estou fazendo tudo certinho na minha percepção, mas o meu coração está distante do Senhor. Derrama Teu Espírito sobre o meu coração, derrama o Teu Espírito sobre a minha vida, tira a minha vida dessa dureza, renova o meu coração, me faz andar em novidade de vida, porque eu sou chamado para andar em novidade de vida, para andar com Deus em meio à rotina. Então, que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações esse Espírito Santo maravilhoso, esse óleo, essa unção de Deus, para que a gente não fique preso na rotina, mas para que a gente possa andar com Deus nas coisas da vida, nas coisas naturais da vida. Esse é o nosso chamamento, andar com Deus, de cada um de nós aqui. Então, eu recebo essa exortação do Jefinho, ia apontar para cá, ele está aqui. Eu recebo essa exortação do Jefinho, penso que é uma exortação para todos nós. Nós precisamos dar uma chacoalhada aí, rever um pouquinho do nosso coração e orar ao Senhor, que quando a gente ora ao Senhor e pede, Ele vai dar. Última coisinha, que Jesus fala assim, qual pai que o filho pede pão e vocês dão pedra? Aí ele vai dizer, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas ao filho, quanto mais o Pai que está no alto, vos dará o quê? O Espírito Santo. Essa é a dádiva. E a gente pode pedir porque Ele é nosso Pai, e Ele vai nos dar, Ele vai renovar o Espírito Santo na nossa vida, vai nos dar um coração quebrantado, um coração sedento por Deus, que tem sede de Deus.
tem uma palavra que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo assim, coma, provai de comer, coma de Deus, saboreie quem Deus é. E aí você vai ver o quão bom Ele é. Nós precisamos sempre buscar isso, provar e ver que o Senhor é bom, para que o nosso coração tenha sede de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, assim, para falar um pouco da parte prática dessa palavra, né? Quantos aqui vieram dirigindo para a reunião hoje? Quantos vieram dirigindo? Vocês conseguem lembrar da época que vocês começaram a aprender a dirigir, quão complicado era, né? A gente tem que aprender como é que liga o carro, como é que passa a marcha, se pisa na embreagem. E hoje, provavelmente, vocês simplesmente ligaram o carro e, quando viram, já estavam aqui. Então, o nosso cérebro ele vai sempre procurar uma forma de colocar a gente num hábito, numa rotina. De você ter um gatilho, esse gatilho vai gerar uma rotina no seu cérebro e você vai simplesmente fazer aquilo e gerar uma recompensa. Então, o seu cérebro sempre vai estar tentando encontrar uma forma de você parar de pensar no que você está fazendo e simplesmente fazer. Então, se você se importa em fazer as coisas repetidas vezes que vão te levar até o Senhor, o seu cérebro vai começar a pegar gatilhos e fazer o seu caminho para você fazer isso. Se sua rotina, se todo dia você acorda de manhã, já pega o celular, vai olhar o WhatsApp, vai olhar o Instagram, o seu cérebro vai falar, não, eu preciso fazer com que ele pare de pensar em o que ele tem que fazer. Então, se ele está me pedindo para programar ele, para acordar, pegar o celular e olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, vai passar aí, irmãos, geralmente para estabelecer um hábito, 66 dias. Vai passar esse tempo e você simplesmente vai entrar no automático, de modo que o seu dia pode, do acordar ao dormir, ser exatamente igual, porque o seu cérebro sempre vai encontrar uma forma de fazer as coisas sempre igual, de uma mesma rotina. A gente, como acontece com o ratinho, se você ensinar ele a mesma coisa, ele sempre vai fazer as mesmas coisas todos os dias exatamente igual. Então, o que a gente precisa fazer aqui de forma prática, né? Em Atos, a gente vê a palavra nos orientando que os irmãos perseveravam em 3 coisas: na comunhão, né, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. A comunhão, é mais difícil a gente entrar numa rotina, mas a doutrina, a palavra, a gente precisa colocar na nossa rotina e que isso crie um hábito. E as orações também. O que a gente pode fazer para que essas 2 coisas virem um hábito no meio da igreja? Oração. Quantos aqui não são cobertos por ninguém? Quantos aqui não são discipulados por ninguém? Alguém aqui não é discipulado por ninguém? Não, né? Eu sou discipulado por alguém e eu também discipulo. Então, se todos nós, de manhã, acordarmos, ao invés de pegar o celular, já orarmos por nossos discípulos, por quem a gente acompanha, qual que é o impacto disso na igreja? Todos os dias, todos os irmãos estão recebendo oração. Vocês têm noção de quão impactante isso é? Todos os dias, todos os irmãos estão recebendo oração. E eu não preciso fazer grupo de WhatsApp, lista nem nada. Quem eu acompanho, eu estou orando por eles. Quem eu sou acompanhado, orou por mim. Gente, isso é muito impactante. A gente tem vivenciado essa realidade. A gente tem tido grupos de oração. Isso é muito impactante para você orar por quem você acompanha, lembrar. E isso te ajuda também a acompanhá-los. E leitura da palavra. Se vocês quiserem adquirir um hábito que está difícil, existe uma forma que a gente chama de mini hábito. Você pega esse hábito que você quer fazer. Eu quero correr uma maratona. Não tem como você amanhã começar a correr uma maratona. Você vai quebrando ele até a mínima parte desse hábito que você quer adquirir, que não seja irrelevante para você. Por exemplo, eu quero fazer atividade física. Esse mini hábito, a menor parte disso, não pode ser, vou subir uma escada, porque eu naturalmente já subo escada. Mas o que vai me gerar um pouco de desconforto e não vai ser natural o que eu faço. Sei lá, fazer uma flexão. Eu vou precisar abaixar e fazer uma flexão. Isso é um mini hábito. A menor parte desse hábito que vai gerar um pouco de desconforto, que eu vou precisar de fazer um esforço para fazê-lo,
mas ele é tão ridiculamente pequeno que eu vou conseguir fazer, porque, poxa, por fazer uma flexão eu faço, é muito fácil. Então, irmãos, leitura da palavra a gente consegue fazer assim. Ler 4 capítulos. Para a gente ler a Bíblia em um ano, basta a gente ler 4 capítulos por dia, a gente consegue matar a Bíblia em um ano de forma muito fácil. Mas, às vezes, ler 4 é muito difícil. Será que eu consigo ler um capítulo por dia, meio capítulo por dia? Eu sentar um pouquinho e vou ler 10 minutos, um capítulo. E manter esse mini hábito, tá difícil, eu não estou conseguindo ler um capítulo inteiro, então eu vou ler meio capítulo, vou ler um versículo, mas eu vou ser constante durante 3 meses. Coloque esse propósito assim no coração, ora ao Senhor, que Ele vai te habilitar a fazer isso. Mas, poxa, eu vou, a partir de hoje, todo dia de manhã, eu vou orar pelos meus discípulos, 10 minutinhos, e vou ler um capítulo, meio capítulo por dia, 3 meses. E depois de 3 meses, vocês vão ver que você já vai estar lá orando, você já vai orar por mais pessoas, você já vai pegar, já vai ler 2, 3, 4 capítulos, vai ficar muito mais fácil, porque seu cérebro já sabe que é para ele fazer isso toda manhã. Então, não vai ter muita conversa. Vai ter um gatilho, vai gerar uma rotina e você vai ter uma recompensa lá mais para frente. Então, para geral, só para a gente resumir, como é que se cria um hábito? Vou quebrar ele na menor forma possível, vou estabelecer essa rotina, um gatilho, o que vai me despertar eu fazer esse hábito, seja acordar, seja colocar descer para passar o café, né? Vou sentir o cheiro de café, agora está na hora de eu ler a palavra. Eu vou fazer o hábito e, no final, eu vou me dar alguma recompensa, faça alguma coisa que você goste, coma alguma coisa, e você vai modular seu cérebro para fazer isso. Então, um conselho, por exemplo, acordei, orei e tomei uma xícara de café que eu gosto. Acordei, o gatilho é esse, acordar, li um capítulo da palavra e vou tomar um café, que é o que me faz acordar, o que me dá um prazer. Amém? Irmãos, vamos orar então por isso. Amém, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é derramada sobre as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor transforme o nosso coração, nos leve ao arrependimento de uma vida inconstante no Senhor. Eu oro para que o Senhor crie hábitos, princípios, estabeleça essas coisas em nós, para que a nossa vida seja uma vida fiel ao Senhor, digna de confiança, uma vida de responsabilidade, de compromisso. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres compromissados com a Tua palavra, com a Tua verdade, para que a nossa vida vá refletir a vida de Cristo para outras pessoas, mas nos faça começar, Deus, nas pequenas decisões, nas decisões diárias, na decisão de ler um capítulo da Bíblia, na decisão de orar por uma família, na decisão de se entregar ao Senhor, na decisão de compartilhar dentro da nossa casa, na nossa família, porque aí sim o Senhor vai nos encontrar daqui 30, 50 anos, fiéis à Tua palavra, perseverantes à Tua palavra, fiéis àquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nos ensine, Deus, a ser referência para as nossas futuras gerações, nos ensine a cuidar dos nossos filhos, das crianças, daqueles que estão no nosso meio vivendo e precisam do Senhor. Nos ensine a ser uma referência de Deus nessa cidade. Guarde a nossa vida, Deus, acima de todas as coisas, no Senhor. Nos ensine a constância de Cristo, Jesus. Retira de nós todo hábito, toda rotina que não nos leva para perto de Cristo. E nos leve, Senhor, a ter constância, a ter uma rotina, a estabelecer princípios que nos levem para perto do Senhor. Porque só em Ti nós somos 100% constantes. Só em Ti nós vamos nos tornar homens e mulheres sem sombra de variação, porque Tu és um Deus sem sombra de variação. Tu és o nosso Cristo, Tu és o Filho do nosso Deus. Em nome de Jesus, Deus, vem com o Teu Santo Espírito sobre nós, nos ensine a dar liberdade para o Teu Espírito para agir em nós e através de nós, para que a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus, em nome de Jesus.